Sou escultor. Meu trabalho é focado em narrativas que vão desde narrativas pessoais, políticas e ficcionais. Eu trabalho com um material que é importante, que é o bronze, que é uma técnica que é milenar. E dentro da prática da escultura, ela sempre foi para eternizar um momento, por conta da perenidade do material. Então isso me interessa, de eu criar algo que não é efêmero, que as pessoas vão continuar olhando aquilo. Eu trabalho com escultura figurativa porque eu quero tratar desses assuntos de uma forma horizontal. E a pessoa está tendo embate com o meu trabalho, que ela, às vezes ela se veja naquilo. Eu quero comunicar a todas as camadas da sociedade. Minha primeira relação com escultura que eu tive foi no começo dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar de office boy no centro da cidade. Pegava ônibus, que eu morava em Guarulhos na época, ficava olhando os monumentos nas praças, sempre com uma imagem de um branco, de um homem, e representando algum fato heróico. E aqueles fatos heróicos, eles nunca vinham de encontro a mim. Não fazia sentido para mim uma figura de um homem com uma espada em cima de um cavalo numa base de 10, 15 metros de altura. Eu fiz uma exposição em 2016 e aí eu criei uma alegoria de um monumento tombado que se chama Tinha que Acontecer, Cabeça de Bandeirantes. O Tinha que Acontecer, ele vem dessa história de questionar isso, qual a necessidade de um herói que você precisa hoje, né? Esse herói é só importante quando ele vem de fora para dentro, né? Uma personalidade europeia ou se espelhando numa cultura norte-americana, enfim. E a gente acaba, os nossos heróis acabam sendo assassinados por nós mesmos nessa história. Então, o trabalho surge dessa ideia de uma cabeça numa escala monumental, que eu usei quase 1 tonelada de bronze para fazer, quase 5 toneladas de argila para poder modelar esse trabalho. Foram 23 tacelos de gesso para fazer o molde. Então foi um trabalho que para mim foi muito desafiador. Aqui é o trabalho na exposição, instalado, do lado de fora. É aqui ele no dia que chegou para montagem. São imagens do processo, ela em barro ainda. Essas são as partes do molde. Ele foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui, nesse estúdio que a gente está gravando hoje. Eu senti a necessidade de construir um trabalho que ele ocupasse todo o espaço. Eu levantei essa cabeça com quase 3 metros de altura e tinha um espaço só na lateral para eu poder circular e girar ele. Então tinha essa relação física mesmo com o espaço. Eu chegava cedo no ateliê, 8 horas da manhã, e trabalhava até as 10, 11 horas da noite, sem parar. E no dia que eu terminei de modelar o trabalho, eu cheguei na minha casa e desabei. Eu consegui, mas o meu corpo não aguentava mais. Eu saio do perímetro urbano e vai para um lugar que ele é mais verde e vê aquela cabeça decapitada, também eu fico me perguntando qual que é a reação daquilo, né? Gera um incômodo também, mas eu acho que é interessante esse incômodo por conta do questionamento, né? Eu aprendi pelas imagens do Debré no livro de história, e aquilo foi uma verdade para mim durante anos, até eu ter um pensamento crítico e começar a analisar essas imagens, de como essas imagens são trazidas para a gente, como essas imagens são lidas. Então, com o meu trabalho eu busco reatualizar alguns fatos da história oficial ou até mesmo de trazer novas perspectivas e de leituras de uma imagem, né? Então eu usei os fenótipos dos bandeirantes, que é o nariz afinado, a barba, o bigode, o cabelo encaracolado, porque é um grupo, né? Os bandeirantes não é uma única pessoa. Porque qual o preço dessa prosperidade que os bandeirantes trouxeram, né? Então, qual o custo disso? Vidas de indígenas, de negros, de escravizados, sabe? É um custo alto. Então é como que eu estivesse finalizando, decapitando essa imagem, essa figura e questionando o espectador: para que mais heróis?